acorda de manhã sem saber se você vai topar com o carro da imigração na rua e vão te mandar embora. Eles estão na rua como se a gente fosse bandido mesmo, tipo, na caça da gente. Yo creo que lo que pasa en la Copa América fue que de pronto Estados Unidos que infravalora un poco lo que es el fútbol para los sudamericanos. Só quem está vivendo a Copa do Mundo está entendendo o que está acontecendo aqui. O pessoal no Brasil, às vezes, muita gente critica, mas eles não estão aqui vivendo isso para entender o que é isso daqui. Esta selección ha abierto los ojos o está intentando ayudar a abrir los ojos y darse cuenta de que España es mucho más que un reducto y que es una cosa mucho más plurinacional y que hay muchas más cosas. El argentino lo último que pierde es las esperanzas siempre. A movimentação de uma cidade como Nova York, um dia como esse, é estranha para quem ama futebol. Para muita gente, esse evento estrangeiro é um distúrbio a mais em uma cidade que já é lotada de turistas naturalmente. É o dia da final, estou no trem rumo ao centro da cidade, que passou por umas situações meio bizarras nos últimos dias. Quando a gente chegou, as autoridades falaram para ficar dentro de casa por conta de uma fumaça, uma camada de fumaça absurda que cobriu Nova York inteira por causa de um incêndio que estava rolando no Canadá. Um dia depois eu tentei pegar exatamente esse trem para encontrar com os argentinos no centro de Nova York e não consegui por conta de um temporal que alagou várias seções da cidade e o bandeiraço aconteceu no fim das contas, mas eu não consegui chegar até lá. Mas hoje que enfim vai rolar o jogo, eu tô a caminho para ver como que Nova York vai se comportar no dia do jogo mais importante do ano. You can see it darkening skies and clouding neighborhoods in this thick orange haze, all because of the wildfires in Canada. Estamos todos bajo resguardo porque no paran de caer truenos, rayos y relámpagos aquí en New Jersey. Sí, ahora mismo es imposible salir a la calle, es peligroso. Ao mesmo tempo, a cada minuto que passa nesse caminho, a minha ansiedade também aumenta. Não é minha primeira vez aqui. Aliás, o Pelé já ficou 45 dias na estrada, fazendo uma cobertura completa desse Mundial. Para chegar até aqui, eu passei os últimos meses conversando com pessoas, lendo e assistindo tudo que é possível sobre esse Mundial, que ao mesmo tempo que trouxe tanta gente para dentro, com 48 seleções, fez muita gente se separar e colocou o mundo todo para olhar para questões que atravessam a vida de milhões todos os dias. Faltam 3 meses para a Copa do Mundo e, coincidentemente, a gente está em Manhattan, no centro de Nova York, quando está rolando a maior marcha contra o governo Trump e o governo federal, desde o início desse termo deles. No protesto tem muita pauta misturada, são citados FT Files, a guerra contra o Irã e, principalmente, a polícia anti-imigração, o ICE. A maioria das demonstrações são de imigrantes ou de pessoas que fazem parte da comunidade, tentando mostrar insatisfação com o governo Trump e as medidas dos últimos meses. É um momento de uma instabilidade política séria nos Estados Unidos, há poucos meses da Copa do Mundo. Vai ser interessante entender quais serão as consequências disso no Mundial que rola daqui a pouco. Há poucas semanas da Copa, os Estados Unidos estavam vivendo uma situação extraordinária. Em guerra ativa contra o Irã, classificado para disputar o Mundial em solo americano, a imagem externa do país estava comprometida. Quem se importava com a política externa era contra a realização do torneio ali. E quem não se importava também, mas o argumento estava na falta de identificação de quem vive no país com o futebol. Uma parada latente para quem viu isso de perto. Chateadíssima que a gente estava aqui no Dumbo Park um dia e no dia seguinte o Mbappé foi. Pois acontece. Estamos aqui nos preparativos para o treino da seleção antes do jogo do Marrocos. É isso aí, ele já está na área. O início da cobertura do Pelé já começou a 1000 por hora, produzindo dezenas de conteúdos por dia e de olho nas principais tensões desde o momento zero, que começou ainda com conflitos na cidade do México. O Não Vai Ter Copa está sendo levado a sério no México. O Pelé já está na cobertura do Mundial e falta muito pouco para a abertura. Em vez só de festa, a cidade do México está convivendo com greves e protestos que juntam professores e funcionários públicos. Pautas que só davam um tempinho mesmo em dia de jogo do Brasil. Boa
solução. Vinícius Júnior, liga de fundo. Vai Vinícius, golaço! Gol! No rastro da seleção brasileira, a semana na Filadélfia revelou um dos pontos de ebulição do Mundial. A seleção iraniana tinha sido proibida formalmente de entrar em solo americano e só poderia passar o tempo dos seus jogos, tendo que deixar o país imediatamente depois das partidas. Um tratamento sem precedentes de um anfitrião como uma das seleções. Um conflito que foi parar nas entrevistas dos jogadores e debates na comunidade iraniana radicada nos Estados Unidos. A maior parte a favor da posição americana e que usou oficialmente os jogos para demonstrar isso. Outra parada que é proibida pela FIFA em qualquer outra ocasião. This kind of things, I think, is not a little bit fair, you know. We need to get fair competitive, you know. Everything is like disaster, actually, for us. A questão sobre a entrada e saída do país não deixou de ser um assunto vivo por aqui só porque o Mundial tá rolando. Dentro de cada Uber, fanzone, restaurante e fast food que eu passei, essa conversa existe e divide as pessoas. Nos últimos meses eu tive em contato com uma pessoa que entrou nesse país 2 vezes sem autorização formal e eu fui encontrá-la para entender melhor como pensa quem tá aqui nessa situação. E nós brasileiros, imigrantes que estão aqui, a gente tem orgulho, sabe? De vestir a camisa, de ir pra rua, de bater no peito e falar eu sou brasileiro. Só que muito antes dessa comunidade imigrante acompanhar os jogos da seleção por aqui, existe um caminho. Os Estados Unidos há décadas é conhecido internacionalmente pelo seu controle militar de fronteiras, o que incentiva estratégias extremas de imigração. A gente fez o caminho que a maioria dos brasileiros imigrantes fazem, né? Fizeram naquela época, e foi pela imigração. A gente veio pelo México. Aí, basicamente, eu não sei onde diabos eles arrumam, mas eles arrumam os coiotes, que são os caras que organizam a viagem e tudo. Aí, bota a gente no avião pro Panamá, depois pra Cidade do México, que é onde tem a fronteira, né? Juárez, Mexicali. Aí a gente faz ali um trajeto caminhando. E quando normalmente faz essas viagens, o coiote da cidade pega um montão de pessoas, um montão de brasileiros junto e traz. Na minha época, veio só eu de brasileiro, não tinha mais ninguém que eu conhecia, nenhum brasileiro que eu pudesse conhecer, era só, tipo, o pessoal dos outros países. E aí lá, a polícia da fronteira pega a gente, né? Daí a gente fica lá preso um tempo, até eles ver se vai liberar a gente pra dentro, que a gente também vem na sorte, não é certo. Se vai mandar a gente pra dentro ou se vai deportar a gente de volta. Eu já fui deportada uma vez, 2 vezes do México. Tipo, tentei vir, do México, nem chegou na fronteira. E quando eu ia descer no México, já me mandaram embora de volta. Que a parte que me deu mais medo, assim, que eu fiquei mais apreensiva, foi nesse trajeto de, tipo, atravessar o deserto. Porque você não sabe o que pode acontecer. Os Estados Unidos têm a maior comunidade de imigrantes brasileiros do mundo. Segundo estimativas de institutos de pesquisa, são quase 2 milhões que moram aqui. Só que mais de 200 mil não têm autorização para viver no país. Isso mudou de significado nos últimos anos. O próprio governo admitiu ter deportado mais de 650 mil pessoas em situação irregular de várias nacionalidades desde 2025, graças a uma estratégia agressiva da polícia de imigração, que tem caçado pessoas pelas ruas e até entrado em confronto armado para bater metas e prisões. A federal agent shot and killed a woman during a large-scale immigration enforcement operation in Minneapolis on January 7. Eyewitness footage from various angles show how the incident unfolded. Mas a gente acorda de manhã sem saber se você vai topar com o carro da imigração na rua e vão te mandar embora. Eles estão na rua como se a gente fosse bandido mesmo, tipo, na caça da gente. A gente tem grupos no WhatsApp de comunicação, tipo assim, o ICE tá em tal lugar, você tá perto da sua casa, você nem sai de casa pra trabalhar, entende? A vida da gente imigrante hoje, ilegal, tá dependendo muito disso, sabe? Será que é seguro a gente ir? Entende? E a maioria são pessoas que imigraram dessa maneira considerada ilegal, mas que vieram e estão trabalhando aqui há anos, né? Já tem uma vida aqui, né? Sim, muitos anos. Tipo, eu tenho tios que moram aqui há, 25 anos. Sei lá, tem uma vida aqui e legal, não tem documento. Nunca voltou no Brasil nesse meio tempo. E mesmo assim, eles são alvo dessa busca. Sim, todos nós somos alvo da busca.
Estar trabalhando e vivendo num país sem poder acessar a cidadania básica enquanto um torneio internacional acontece é de fato um tema por aqui. Algo que eu vi em diferentes comunidades. E assim como outras notícias que atravessaram esse Mundial, essa também não parou o noticiário enquanto o futebol rolava. Para fazer Matheus Cunha! É lá, fim da primeira fase. Chegando no final da metade. Isso aqui é Flórida. Isso aqui é Flórida. Miami é a cidade mais latina do país. Só de pisar aqui você já ouve mais pessoas falando espanhol do que inglês. E aos poucos dá pra entender por que tanta gente escolheu passar boa parte do Mundial por aqui. Na reta final da primeira fase, um dos jogos mais esperados rolou entre Colômbia e Portugal. Uma comunidade gigantesca na Flórida enfrentando uma das favoritas na última Copa do Cristiano Ronaldo. E o Pelé já não tinha como não ir atrás dos colombianos nesse contexto. O Pelé recebeu a dica que a torcida colombiana ia colar aqui na frente do hotel para receber os jogadores. Então a gente colou para ver. A última notícia que se teve de um jogo envolvendo colombianos em Miami foi a invasão insana que rolou em 2024 na final da Copa América. Um evento teste para essa competição de agora. Uma imagem que não pegou bem para um país que tentava passar a sensação de um lugar pronto para receber o mundo. Claro que nesse meio tempo, a maneira que as forças de segurança olham para um jogo de soccer mudou drasticamente. E a festa de recepção da equipe na frente do hotel, apesar de quebrar várias leis, como a venda e consumo de bebida alcoólica na rua, já estava sendo muito monitorada por tudo que é tipo de policial. Uma ideia que eu resolvi trocar no dia seguinte com um torcedor colombiano, que assim como muitos que viajaram, também não conseguiu ingresso para o jogo mais desejado do Mundial. Yo creo que lo que pasó en la Copa América fue que de pronto Estados Unidos que infravaloró un poco lo que es el fútbol para los sudamericanos, porque tengo entendido que la organización no se esperaba que llegaran tanta gente. Como acá en Estados Unidos de pronto el fútbol no es un deporte tan importante para los estadounidenses, creyeron que tal vez era un evento normal. En cambio en Sudamérica es todo un fenómeno. Y bueno, obviamente hubo cosas ahí de los colombianos que no nos dejaron muy bien frente al mundo, pero esta vez siento que se ha generado como una, por así decirlo, como educación al hincha, cánticos como más respetuosos de vivir el fútbol con pasión, pero dentro del respeto, y siento que la gente está como acatando eso y siendo conscientes de que entre mejor apoyemos a la selección y mejor nos veamos como país, también pues va a haber mucho más apoyo también de los demás hacia la selección. Ese juego de Miami tuvo una particularidad y fue el más cotizado de fase de grupos, entonces los precios se incrementaron a un nivel impresionante. ¿Y por qué crees que hay una procura tan grande para ese juego específico? El primero, obviamente el fenómeno de Cristiano Ronaldo, creo que al ser su último mundial hay mucha expectativa de poder verlo, específicamente hay mucho colombiano fan de Cristiano Ronaldo, del Real Madrid, y segundo, muchos colombianos viven en Miami, bueno también la cercanía digamos del país, viajar a Miami siempre se ve como algo cercano, digamos son como 3 horas y media de vuelo, algo así. Hay toda una generación que crecimos viendo el Mundial del 2014, que fue la mejor actuación que ha hecho Colombia en un Mundial hasta el momento, que llegamos a cuartos de final, nos eliminó Brasil, y pues bueno, ahí James Rodríguez fue todo un fenómeno, la bota de oro y todo eso, entonces desde ahí se ha venido como un fenómeno de creer un poco más en la selección, como que empezamos a darnos cuenta que sí se podía llegar lejos. A comunidade latina presente aqui mostra um contraste com a cultura norte-americana de se divertir. Existe uma ideia meio familiar de acompanhar um jogo de futebol que é diferente de qualquer entretenimento vendido nos Estados Unidos, incluindo os próprios esportes mais tradicionais daqui. Ver essa proximidade e o jeito de se reunir me fez querer olhar com atenção até para aquilo que deveria estar mais próximo a mim, a torcida brasileira. Graças à organização das sedes da primeira fase, era impossível chegar perto dos estádios e era mais fácil encontrar um escocês enlouquecido do que qualquer compatriota pelas ruas de Miami, algo diferente do que eu via nas redes sociais. Chegamos em Houston pro joguinho de Brasil e
Japão, palpite? 2x1. 2x1 Brasil. 2x1 Brasil e aqui? 1x1. Não entendi. 4x1 Brasil. 4x1 Brasil. Ah, tá. Boa, chegamos, Houston. Em Houston, o Brasil chegou no destino mais fora de mão dessa viagem. Sair da costa leste para o Texas para enfrentar o Japão foi uma missão para menos brasileiros e mais gringos que queriam ver de perto a seleção mais vencedora da história. Não tem bacalhau, japonês é gente fina, japonês muito legal. Dia de jogo decisivo do Brasil, a gente resolveu colar com a torcida brasileira que está fazendo uma caminhada do estacionamento aqui perto até o estádio. O perfil continua o mesmo dos outros jogos do Brasil. Muita família, alguns brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos e que estão colando nos jogos, e alguns gringos curiosos para ver a festa que eles estão vendo no TikTok agora na vida real. Não dá para ignorar a diferença que existe entre as torcidas que frequentam os estádios mais caros do mundo nesse torneio e as que eu tô acostumado a ver em casa. E isso não é só sobre o lance da diferença de torcidas de clube e seleções. Um dia antes, eu colei na principal concentração de torcedores do Japão, e apesar de ver menos famílias reunidas para ir passear, não eram os movimentos insanos de torcedores que têm se desenvolvido por lá que vieram aos Estados Unidos. Aliás, 2 ou 3 que aparentemente tinham alguma vivência maior de arquibancada estavam com a função de ensinar as músicas e como cantá-las dentro do estádio. Se eu queria entender de fato o que era essa torcida do Brasil, que estava me causando tanta confusão, a minha melhor saída era, enfim, ir até eles. Antes mesmo de pisar no Mundial, o Pelé já acompanhou notas oficiais que falavam sobre o envolvimento de lideranças de torcidas organizadas no MVA, um movimento que atua como produtora de conteúdo em eventos esportivos que envolvem atletas brasileiros. 2 mundos bem diferentes para quem acompanha o cenário das organizadas, que são movimentos sociais que são atravessados o tempo todo por fatores que fogem do controle. Eu fui atrás dessa resposta em um dos eventos marcados para juntar a galera e produzir conteúdo para os patrocinadores. E falar não com quem é diretamente responsável pela torcida, mas quem está tentando fazer esses 2 mundos se encontrarem. Tá no Brooklyn, Nova York, que tá acontecendo mais um bandeiraço do MVA. Então é um evento onde a gente reúne todo torcedor brasileiro para puxar a música com a bateria, para animar a galera, para já entrar no clima do jogo, que sempre acontece dali 1, 2 dias pós o bandeiraço, né? Se você pudesse definir o que é o MVA hoje? MVA hoje é uma empresa / torcida organizada. Ah, é uma empresa? É uma empresa, tem o CNPJ de empresa, porém ela tem sua ramificação para a torcida organizada na arquibancada. É porque ela não é um CNPJ que nem a maioria das torcidas de uma associação, ela é CNPJ de empresa mesmo, né? Uma empresa comercial, então ela tem seus parceiros comerciais que injetam patrocínio dentro do movimento, mas aí com isso a gente faz a arquibancada acontecer, né? Como tem sido tentar unificar essa galera que tá vindo pra Copa do Mundo mais como um torcedor turista do que como um torcedor mesmo? Esse ano a gente tá tentando mudar as coisas que a gente trouxe os representantes das organizadas, né? Então a gente tá com mais de 40 torcidas organizadas aqui e a gente tá um trabalho de formiguinha, pouco a pouco vai mudando, né? A gente sabe que muita gente vem pra ver o jogo, pra curtir, que não é o cara que tá na arquibancada quarta e domingo lá no Brasil. Eu vinha desde de outubro do ano passado conversando com as diretorias e torcidas Brasil afora, junto com a Anatorg, qual eu faço parte, sou diretor regional da Anatorg também. Então a gente vem com essas conversas, vem alinhando os pontos para trazer. Quando anunciou, já estava tudo alinhado com as diretorias, já tinha tido reuniões e aqui o pessoal tá todo mundo se respeitando. Você vê o cara da Jovem do Santos, lá do cara do Gaviões, o cara da Mancha perto do cara do Camisa 12. Quando vocês soltaram o comunicado, que as torcidas, ia ter vários representantes de várias torcidas, uma parte muito importante do comunicado que chamou minha atenção era que não ia ter bandeira de torcida organizada na torcida do Brasil aqui na Copa do Mundo. Que o MVA ia conseguir fazer essa união, ia ser só bandeira do MVA. Desde o jogo do Haiti eu tô vendo algumas bandeiras da Estopim, da Camisa 12, aparecendo junto com a torcida. O que aconteceu? Na reunião que a gente teve, foi alinhado que no setor do movimento verde e amarelo não podia, na frente da nossa bateria não podia, mas eu não posso impedir a torcida de ir fazer seu próprio corre no outro lado do estádio, na lateral. Você não sente que passa uma impressão pro público que está em casa
de que o MVA não representa essas torcidas que estão colocando as próprias bandeiras? Passa aquela sensação para as pessoas que eles não estão representados, mas assim, você vê a bandeira, a faixa dos caras pendurada num setor, mas você olha pro lado, tem o componente dele do nosso lado da bateria. Então eles estão juntos, eles estão se revezando para ficarem na faixa deles, mas estão também com a gente. Só quem está vivendo a Copa do Mundo está entendendo o que está acontecendo aqui. O pessoal no Brasil, às vezes muita gente critica, mas eles não estão aqui vivendo isso para entender o que é isso daqui. A gente está tudo em conjunto. Sendo empresa de comunicação ou torcida, são eles que foram representar o Brasil no estádio, enquanto a gente foi até o fundo do Brooklyn para assistir o jogo decisivo. A semifinal entre Inglaterra e Argentina começou muito antes da definição do confronto. O que talvez seja considerada a maior rivalidade do mundo entre seleções tem uma motivação política. No jogo entre Inglaterra e Noruega, 3 argentinos caíram na porrada com o inglês na arquibancada mesmo. Uma cena que se repetiu em outras partes do mundo, inclusive em Miami, onde os ingleses estavam por causa do jogo, mas os argentinos estão sempre em maioria pelo tamanho da comunidade gigante deles que mora por ali. A polícia aqui de Atlanta já até soltou uma nota oficial avisando que vai ter reforço para esse confronto, que é uma das maiores rivalidades do mundo desde a década de 80. O ódio entre argentinos e ingleses envolve o conflito pelas Ilhas Malvinas, um território tomado pelos ingleses dos espanhóis desde a época da colonização, e é reivindicado há décadas pelos argentinos, que travaram uma guerra nos anos 80 pelo controle das ilhas. E por mais que esse ódio parta mais dos argentinos do que dos ingleses, eles não são os únicos a misturar política na hora de torcer. Essa música, que diz que a Força Aérea Real inglesa derrubou aviões alemães, é uma provocação que faz referência a conflitos que rolaram na Segunda Guerra e foi proibida de ser cantada no estádio pela UEFA, apesar de continuar muito popular entre os ingleses. O estádio está bem ali, a gente está indo naquela direção. E muitas ruas em volta estão sendo fechadas, uma parada que não rolou em outros jogos em Atlanta. Estou curioso para ver como os argentinos e ingleses vão se encontrar e se vão se encontrar. A polícia está bem agitada e se movimentando bastante na cidade desde o começo do dia. Assim como em outras sedes, apesar da rivalidade, o clima de quem colou para o estádio era mais de festa do que tensão. E se esse ressentimento existe mais do lado argentino, eram eles que estavam mais animados e confiantes nas suas lotadas de policiais de todas as unidades possíveis. Numa situação até meio engraçada, para não dizer outra coisa, tem muito argentino aqui cantando e usando os instrumentos. Esses policiais que estão atrás de mim agora, eles vieram para tentar resolver uma situação. Um senhor resolveu brincar com os argentinos mostrando a bandeira da Inglaterra dele, roubaram a bandeira dele, eles até agora tentaram recuperar e chamaram até reforço da polícia para ver se resolve a situação. Vamos, Argentina! Sabe que eu te quero! E no jogo mais tenso e controlado da Copa, o roteiro foi o mesmo para quem viu os jogos argentinos nesse mundial. A sensação geral para quem esteve mais de um mês rodando por essa Copa é que existia uma protagonista. A Argentina se transformou no centro de todos os debates e com razão, seja pela acusação de favorecimentos ou por conta dos vários casos de racismo envolvendo torcedores. Estar contra ou a favor deles meio que dividiu o mundo para essa final. No me importa lo que
me sentí, casi me voy con Dios como 5 veces en el partido. El argentino se prepara a los 4 años después de cada mundial y ahorra y tiene un colchoncito para después gastarlo, es así. Sí, no sé si todos irán a los partidos, porque obviamente es uno de los mundiales más caros que estamos viviendo, pero bueno, hasta donde se puede, por eso también decidimos nosotros hacer base acá en Miami, para la gente que se queda dando vuelta acá en Miami, sobre todo en el barrio donde estamos, es la pequeña Argentina. Entonces hay muchos argentinos acá precisamente. Tratamos de que nuestra comunidad esté fuerte porque todas las comunidades tienen algo, todos festejan algo acá en Miami y faltábamos nosotros los argentinos, así que estamos haciendo ese trabajo y creo que lo estamos haciendo bastante bien. Es muy importante fortificar nuestra comunidad para de ahí partir para mostrarle al resto del mundo nuestra cultura, ¿no? La gastronómica, el arte, fútbol y muchas cosas más. Así que lo que es ser argentino, básicamente, sí. Siempre la gente no ha dejado de apoyar, así que eso es lo bueno. Calor o no calor, frío o no frío, siempre han venido a apoyar a nuestra fiesta. Sí, el argentino lo último que pierde es las esperanças siempre. Eso se pierde a lo último. Mas se os argentinos se tornaram a maioria esmagadora pelas ruas de Nova York, o Pelé já foi atrás de uma das poucas concentrações de espanhóis para tentar acompanhar o jogo. Uma comunidade que está vivendo os próprios dilemas durante esse Mundial. Diferente do que muita gente pensa, essa diversidade que é representada pelos melhores jogadores da seleção é um tema de disputa para quem torce por eles. Um papo que eu troquei com o Edu, jornalista catalão que cobriu de perto esses jogadores. En general te diré, por una parte, creo que una de las grandes victorias de esta selección moderna, porque son muy jóvenes, este equipo tiene 2 años, tiene la Eurocopa y esto, es que ha sabido conectar muy bien con el público español. Y eso a veces es difícil. Todos sabemos cómo piensan, qué opinan, si son más de esto o de lo otro, y eso hace que dentro de España ya te los mires con otros ojos. Son alguien más mortal. Pero ahora son nuestros chicos, ¿no? Han hablado, también decías, salen con sus banderas, representando sus comunidades o sus países. Entonces, que en España se dé esta multiculturalidad y que los jugadores puedan representarla es una cosa muy buena, pero claramente en España no todo el mundo está a favor de esa multiculturalidad o que se representen todas las comunidades. Claramente Lamine ha sido objeto de muchas críticas, Nico Williams también por sus orígenes, y el racismo está allí y en España hay, pero esta selección ha abierto los ojos o está intentando ayudar a abrir los ojos y darse cuenta de que España es mucho más que un reducto y que es una cosa mucho más plurinacional y que hay muchas más cosas y que el éxito, por ejemplo, de Lamine creo que es un éxito que ayuda a que España pueda crecer en lo social y político. Al final, en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, hay diferentes identidades y también hay un factor cultural. Y ahí en el no respetarse algunas cosas que deberían ser iguales, pues bueno, se lleva ese punto político de, ostras, hay unos que están intentando hacer más pequeños mis derechos, la gente de Cataluña tiene una relación con España que es diferente, es difícil, está no está resuelta a día de hoy y es un conflicto que lleva muchos años abiertos. ¿Tú como catalán, se siente campeón? Me siento campeón por el hecho de que al final, lo que decíamos antes, creo que lo bueno es que como hay tantos jugadores de sus comunidades diferentes, en este caso catalanes había, si no me equivoco, creo que son 9, claro, es muy difícil no sentirse identificado porque al final son jugadores que tú los has visto jugar en tu territorio durante mucho tiempo y eso yo creo que es la gracia de esta selección, que es tan plural dentro de España. Pedro Porro pone el centro, llega Nico, quiere rematar, mira esa pelota. O final do maior, mais caro e mais controlado mundial da história é esse. Festa da Espanha e numa cidade que estava lotada de argentino. Mas uma festa assim, com mangueira de água e pelo menos 4 ou 5 viaturas da polícia. Se o Mundial tem o objetivo de unir as pessoas em torno do futebol, pelo menos para quem esteve aqui, viu como essa missão está cada vez mais em segundo plano. Se a maior parte do torneio é debatida e vivida pela TV e pela internet, essa outra, da cidade sede de um país continental que ainda está engatinhando na cultura desse esporte, é mais complexa, cara e controlada. Es que no hay nada que se mezcle más que el fútbol y la política. O sea, en el momento que, por ejemplo, que Donald ayer está subiendo al lado de los jugadores, subiendo la copa, Intentando aparecer en la claro, copa. eso es político. Al final ha sido un mundial muy político también porque la decisión de que Irán no pudiera entrar, el árbitro somalí que no podía entrar, es que todo lo que ha ido pasando, ¿cómo no tiene que ser político? Si estamos hablando de 48 países yendo a otro país, ya solo esta base ya lo hace político. A mí me gusta que haya sido un mundial tan político, a pesar de todo lo malo, para que podamos hablar más de eso.
Assim como todos os outros, o Mundial em 2026 vai ter seu espaço na história. Isso com certeza ajuda a gente a entender melhor como está o nosso mundo. E o trabalho do Peleja é registrar para que a gente não esqueça assim que chegar no próximo.